Meus queridos, cá estamos nós para mais uma partilha. Hoje temos o gosto, a honra de termos connosco a Filipa Abreu. Olá, Filipa. Olá, E Diogo, como estás? hoje vamos falar sobre um assunto muito, muito interessante, que é Plutão e os problemas amorosos. Então a Filipa vai-nos trazer uma ideia da astrologia evolutiva, não é? Sobre Plutão e perceber quais é que são assim, os pontos mais desafiantes, quais é que são as temáticas, os desafios que Plutão pode simbolizar no nosso mapa de nascimento. Não é isso, Filipa? É isso mesmo, Diogo. Olha, antes de mais, queria-te agradecer por este momento de partilha, e dizer que claramente trouxe este tema porque são muitas as pessoas que acabam por abordar em consulta os problemas amorosos, não é? E os ciclos e os padrões repetitivos, em que as coisas não correm tão bem. E daí eu queria trazer esta temática de quando as coisas não correm bem, não é? O que é que se passa, o que é que aconteceu, de onde é que isto vem. E portanto, aqui estamos nós. Maravilha. E acho que um bom começo é nós falarmos um pouco de Plutão, não é? Então, se o ator principal da novela de hoje, da novela passando aqui a brincadeira, não é? Vai ser Sim. Plutão, o ator principal desta partilha vai ser Plutão. Vamos tentar perceber então Plutão. Conta-nos mais sobre Plutão, do ponto de vista da astrologia evolutiva. O que é que ele representa? É assim, Plutão acaba por ser um menino ingrato, não é? É um transpessoal, um dito planeta da astrologia moderna, e que em astrologia evolutiva tem o papel principal. Plutão acaba por nos remeter a questões de vidas passadas, a encarnações anteriores, em que não passa por nos dizer quais é que eram os personagens, qual era a qualidade dessa encarnação ou dessa vida, mas sim remeter para o nosso presente, ou seja, que processos evolutivos é que nos levaram às reações inconscientes que temos hoje em dia, e é uma compreensão do ponto de vista atual, não é? De estudar o impacto que estas reações têm em determinados eventos da alma na encarnação presente. Portanto, sendo um planeta geracional e lento, não é? É normal que tenhamos milhares de pessoas com o mesmo posicionamento de Plutão, pelo menos em signo, não é? Uh, mas é importante de nós definirmos aqui que isto não é um livro de receitas. Portanto, Plutão tem um determinado arquétipo em cada signo, mas também em cada casa, e no entanto isto vai se manifestar de maneiras diferentes. Eu hoje vou generalizar um bocadinho, e atenção que habitualmente as pessoas podem se sentir um pouco melindradas com determinado posicionamento, que também eu tenho, mas como eu estou a dizer, isto é um bocadinho geral, vou generalizar no sentido em que pode se manifestar de uma maneira ou de outra. Um dos exemplos disso, por exemplo, é o arquétipo de Plutão em Leão, que já iremos falar um pouco mais à frente, em que temos a geração dos baby boomers, não é? Portanto, serão os nossos pais, mais ou menos, a geração desde 1939 até 50 e pouco, que têm todos Plutão em Leão. E este arquétipo, de uma forma agora muito resumida, manifesta-se por uma questão muito autocentrada, não é? O leão é o sol, o centro do mundo, e portanto isto pode se manifestar de várias formas. Se uma pessoa tiver o Norte-Sul ou o regente do Norte-Sul numa casa 12 em peixes, manifesta-se se calhar a partir da necessidade de atenção pela vitimização pessoal ou pelo autossacrifício. No entanto, se este Norte Sul estiver regido por Marte, ou seja, por exemplo, no signo de Carneiro, então teremos, se calhar, uma manifestação mais agressiva, mais aguerrida para esta necessidade de atenção e de validação. Portanto, como veem, isto não é uma questão, não é chapa 5, não é uma forma de bolos para todas. E vamos generalizar aqui um bocadinho, mas falando um pouco de como é que Plutão vai afetar as dinâmicas relacionais e os problemas relacionais ao longo da vida e da evolução de cada alma. Excelente, Filipe. E também, se calhar, quem se identificar com algum destes temas que vais partilhar, é muito interessante se calhar, tentar, se achar conveniente, explorar mais profundamente o seu mapa astrológico, não é? Porque não é um posicionamento que faz um ser, não é? Nós somos, como Claro. estava a dizer, um conjunto do mapa todo, mais certas variáveis,
e tu vais dar simplesmente uma introdução a este tema, não é? E quem depois, às vezes, se quiser continuar a explorar esse tema contigo, depois fazes consultas e dás seguimento, então, como é que este tipo de posicionamento pode se desenvolver caso a caso, mapa a mapa, situação a situação, não é? Mas que Exatamente. vamos começar então por falar desse pelotão em Leão? Então, sim, aliás, primeiro vamos falar aqui um bocadinho como é que a dinâmica de pelotão funciona. Boa. Portanto, é de relembrar que Plutão na astrologia moderna rege Escorpião. E na astrologia moderna temos muito os arquétipos dos signos ligados às casas. E, portanto, sendo Escorpião ligado muito à casa 8, falamos de dinâmicas de assuntos tabu, manipulação, as crises, portanto, onde a nossa liberdade termina e começa a do outro, no sentido em que existem questões conjugais, questões partilhadas, intimidade, sexualidade, portanto, há muitas questões aqui envolvidas. E este senhor Plutão acaba por recolher um pouco dessas características na sua dinâmica e da forma como funciona. Mitologicamente, Plutão está associado ao deus grego Hades, senhor do submundo, não é? Que raptou Perséfone e para ir para o seu submundo e viver metade do ano com ele e a outra metade do ano com a sua mãe. E aí temos as estações do ano. Para quem souber de mitologia, sabe que isto chegou aqui a um meio termo. E, portanto, Plutão faz mesmo isso, quer que nós cheguemos a um meio termo, a um ponto de equilíbrio. E ele funciona na nossa vida através de duas questões muito simples: a atração e a repulsão. Ou seja, a nossa alma é ciclicamente atraída por pessoas, situações e até locais que a nossa alma sabe que é por ali. O nosso caminho evolucional passa por irmos ali. No entanto, quando essas mesmas pessoas ou essas situações ameaçam a nossa integridade, a nossa segurança, não é? Porque Escorpião fala disso, da nossa segurança interna. Então nós sentimos repulsa e daí vem a dinâmica da manipulação, do traz e leva, da cola, não é? É aquelas relações pastilha elástica em que nós colamos, descolamos, voltamos e, portanto, a dinâmica de Plutão vem muito por aqui e acaba por promover transformações muito profundas em cada alma, em cada ser, com esta mesma dinâmica. É quase como se chegássemos à exaustão e que temos que aprender pela dor, na realidade. Não é? Plutão traz desse lado, não é? Não é um lado fantasioso, otimista, não é? Não Não, é de propriamente todo. esse lado mais luminoso, não é? Um lado mais com características Exatamente. mais. É isso, Plutão acaba por nos remeter mesmo para essas duas polaridades, portanto, percebermos que quando há luz também há sombra e vice-versa, e portanto o reconhecer do arquétipo no todo, não é? Em sabermos que nós temos um ponto de luz, um ponto de escuridão, então conseguimos compreender e conseguimos libertar o nosso ego do arquétipo previamente estabelecido. Acaba por ser essa a função, ou seja, no final é a libertação da alma, do ego, da parte consciente de tudo aquilo que foi previamente realizado, quer tenha sido nesta vida ou em encarnações prévias. Que bom, que bom. Isso, por Diz-me, favor, Diogo. continua. Não, eu ia dizer, Não, eu ia só partilhar isto, que é a tomada de consciência, né? A importância da consciência nessa questão. Quando uma pessoa explora o seu pelotão, percebe o seu pelotão do seu mapa de nascimento, não é? Tem esse trabalho, consegue ter um papel ativo, em vez de ser mais simplesmente deixar-se levar pelas propostas, não é? Consegue ter exato. maior capacidade de decisão, é isso que eu ia comentar. Sim, sim, o problema acaba por ser mesmo esse, porque até no processo evolutivo da tomada de consciência existe aqui uma espécie de contrassenso, não é? Quando a alma entra em conflito com o ego. Eu apercebo-me do meu padrão negativo e eu entro em conflito comigo mesma, no sentido em que o meu ego quer se opor a esta evolução, a esta entrega, e ao destruir de tudo aquilo que ele se tinha construído, não é? Em vidas anteriores, porque isto são coisas que estão intrinsecamente ligadas
ao nosso inconsciente. Nós não sabemos porque é que o fazemos, existe aquela necessidade de segurança interna que queremos manter e muitas das vezes não sabemos porquê. Claramente que os arquétipos que nós vimos trabalhar nesta vida estão ultrapassados e a alma quer mesmo esse tipo de evolução. O problema é quando o ego se mete à frente, a coisa dá para o torto. Mas sim, quando nós exploramos o nosso Plutão, o nosso posicionamento de Plutão e até dos nodos do destino, porque estão intimamente ligados na astrologia evolutiva, acaba por haver realmente este embate com a realidade de que existe um lado muito negro da nossa personalidade, da nossa forma de agir emocionalmente, que temos que corrigir. E no que toca a emoções, nós já sabemos que existe uma inércia muito grande em conseguirmos ultrapassar, porque a dor é muito difícil, não é? Eu acho graça quando em consulta as pessoas dizem, pois, mas é muito difícil, dói muito, pois, mas se nós não aprendêssemos pela dor, não aprendíamos, não é? Porque sim, qualquer outro dia, hoje não. É, Acaba sem por ser um dúvida. pouco por aí. Maravilha. Então, Filipe, vamos explorar então Plutão na casa 5 em Leão. É isso agora? Exato, portanto, eu trago hoje três arquétipos que achei serem os mais proeminentes nas questões amorosas, por vários motivos. Pela forma como eles atuam, não é? Aquilo que nos levam a fazer, que nos levam a ter determinadas atitudes, mas também por ser um planeta geracional, como é óbvio, se eu falasse aqui de Plutão em Carneiro, estaríamos a falar de gerações que já cá não estão há muito tempo. E, portanto, vamos falar de três arquétipos importantes. Plutão na casa 5 ou em Leão, que remetemos aqui para os baby boomers, como eu já tinha falado, esta geração que remete aos nossos pais. Depois falaremos então de Plutão na casa 7, Balança, que remete já à geração X, prévia aos millennials, portanto que vai até 1984, mais ou menos. E depois um aspecto que pode ser transversal a qualquer uma das gerações, que é a conjunção de Plutão com a Vênus, não é? A deusa do amor e dos prazeres. Isto, sim, aí já remete para coisas muito, muito, muito intensas. Mas começamos então, como tu estavas a dizer, com Plutão na casa 5 em Leão. Portanto, Leão, como eu te disse no início, é o arquétipo do rei, não é? O nosso astro-rei, o Sol, o centro do nosso universo. E, portanto, quem nasce com este posicionamento de Plutão vem com a noção de que tem um destino especial a cumprir. Existe aqui uma criatividade a ser desenvolvida que a alma claramente que sente que quer manter. Isto vem de vidas passadas e de encarnações anteriores em que provavelmente esta pessoa foi de alguma forma adorada, bajulada, admirada em vidas anteriores. Pode ter sido alguém da corte, um rei, uma rainha, se quiserem imaginar por aí, mas portanto alguém importante e que traz esse mesmo sentimento de perpétuo para esta vida. E o que acontece muitas vezes é que logo na infância ou à nascença, a família que esta alma escolheu para encarnar dá-lhe logo aquele primeiro embate na realidade, que é, infelizmente, não és assim tão especial nesta vida. E, portanto, há aqui um ego a baixar, não é? E isto acaba por ser muito difícil de lidar. Portanto, este arquétipo fala-nos no extremo da necessidade de autodescoberta, que é de eu autovalido-me, eu sou autossuficiente, eu preciso de realmente fazer através dos meus esforços e através dos meus próprios meios e das minhas ferramentas, preciso de construir o meu destino sem ter que ser devidamente validada ou levada ao colo pelos outros. Isto acaba por ser muito complicado a nível de dinâmicas relacionais em que a necessidade de amor, a necessidade de lisonja é de tal forma grande que abre um fosso enorme, muitas vezes logo desde a infância, e que depois é transportado para os relacionamentos e para a idade adulta, em que se este tipo de devoção ao próprio nativo não existe, então
leva a atitudes extremas, não é? E a necessidade de atenção vem de várias formas. Quer seja pela atenção positiva, do olhem para mim, eu estou aqui, eu é que sou o centro das atenções, como pela negativa. Nas crianças isto pode-se revelar como sendo uma criança difícil, que faz birras, que faz disparates para ter atenção, e isto acaba por se transportar depois para os relacionamentos e para a idade adulta com birras, manipulação emocional e manipulação do próprio ambiente em volta da própria pessoa, no sentido de chamar a atenção, quer seja pela vitimização, quer seja pela agressividade e a própria manipulação das pessoas que estão à nossa volta. Portanto, estas pessoas precisam de ser tratadas com muito amor, precisam de ser tratadas com muita atenção, e realmente o embate aqui fala-nos de perceberem que não são o centro do mundo, não são assim tão especiais. E a lição que custa mais a interiorizar é que somos todos especiais, somos todos diferentes, todos especiais, da nossa mesma forma, muito característica, e passa por percebermos exatamente que cada uma dessas características, cada uma dessas facetas especiais de cada um leva à sua própria evolução. Portanto, a vitimização acontece muitas vezes, como eu estava a dizer, quando existem regentes na casa 12, ou em balança também, porque existe muito aquela coisa do outro versus o eu. E depois existe também a questão mais aguerrida, mais tu tens que me dar atenção, não é? Tu tens porque eu faço, porque eu sou, porque eu quero e porque eu mando no extremo. E como é óbvio, numa dinâmica relacional, acho que consegues compreender o ponto onde isto pode chegar, não é? E sendo esta geração dos baby boomers, se formos a ver, a infância desta geração não foi fácil, não é? Se pensarmos dos anos 39 até 58, que é de onde vai este posicionamento pelotão, foram infâncias duras, não é? Os pais não estavam propriamente nem aí para o apaparicar, para a validação do sentimento da criança ou o que quer que fosse. E muitos até sofreram algumas. Trabalho infantil e tudo mais. Exatamente, exatamente. Portanto, até o próprio castigo, era um castigo físico, é o bater, o. Pronto, acho que as pessoas conseguem se identificar muito neste arquétipo em que os pais foram os castradores, muitas vezes, nestas situações. Não quer dizer que seja geral e transversal a todos, mas muitas vezes existe esta questão desde a infância, em que existe uma certa castração do ego, porque sim, sem motivo aparente ou por detrimento de outro irmão ou de outra situação familiar, e depois transporta para a idade adulta esta necessidade de atenção que não houve na infância, não é? Quantas vezes nós temos em consultas aquelas pessoas que transportam o arquétipo do pai ou o arquétipo da mãe para o próprio parceiro ou parceira, em que, pois, como eu não tive atenção, ou pois eu atraí este tipo de parceiro que depois também não me dá atenção, ou que eu acho que não me dá atenção. A questão passa por aí, porque não quer dizer que a percepção das pessoas esteja errada, mas na realidade existe ali um quê de deturpação, não é? De como é que as relações efetivamente funcionam, porque existe uma grande necessidade por um lado versus o outro que não consegue compreender ou que não consegue chegar àquilo que o nativo pretende a nível de devoção, porque nestas questões nada é suficiente. Se parcialmente estas necessidades amorosas ou de atenção podem ser colmatadas num relacionamento estável, que, como é óbvio, não quer dizer que estas pessoas não o tenham, porque muitos tiveram casamentos muito duradouros. Mas, na verdade, existe sempre esta noção de que eu nunca fui valorizada, não é? O teu pai nunca me deu atenção, ou a tua mãe nunca viu o esforço do meu trabalho. Existe muito esta questão nesta geração e que passa muito por estas questões plutonianas. Se por um lado isto possa não levar completamente à disrupção ou à ruptura da relação, mas leva a uma insatisfação emocional muito grande, em que pode-se manifestar depois para onde?
sendo a casa 5, não é? Pode-se manifestar para os filhos. E, portanto, existe um certo grau de sufoco em que os filhos tomam a atenção toda e depois existe também esta manipulação emocional relativamente aos filhos. Pois, o meu filho eu criei-o com todo o amor e carinho e abandonou-me e agora está lá casado e não quer saber de mim. Acaba por haver muito este arquétipo, não é? Da necessidade de atenção, que deixa de haver no síndrome do ninho vazio, não é? Passando aqui a outras questões psicológicas, mas que passam muito por aqui, por esta questão geracional, em que este pelotão fala destas dinâmicas da necessidade de atenção e de valorização. E depois isto transporta-se em todas as fases da vida a estas questões. Na infância, aos pais, na adolescência e idade adulta, aos relacionamentos, e depois na fase mais da velhice, ou até antes, aos filhos, aos netos, o não me dão atenção, ninguém me valoriza, eu esforcei-me tanto, dou tudo e ninguém me dá nada, quando existe aqui realmente uma desproporção muito grande na noção que existe entre o dar e o receber, porque claramente que o receber é aquilo que este nativo quer em demasia. Claro. Que fixe, Filipe. Acho que falaste coisas maravilhosas. E estava aqui, à medida que eu estava a ouvir falar, estava a pensar que essa geração de Plutão em Leão é os pais da nossa da geração, não é? Que se calhar agora tem 20, até 30, 40, 30 e poucos, só 30 e muitos. Deve ser mais ou menos essa Uhum. geração dos filhos que têm hoje em dia esta idade. E nós vemos Sim. uma mudança muito grande, não é? Social, porque antigamente havia muito mais a uniformização, não é? Esta geração Uhum. nasceu em Portugal debaixo não é, do regime de Salazar e tudo mais. Sim. E hoje em dia gerou uma geração onde cada um tem o seu lugar, não é? Hoje em dia vemos uma geração onde cada um precisa ter a sua voz, toda a gente tem potencial, toda a gente tem. Não é interessante a Sim, 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 transferência sim, sim, que sim. foi feita desses pais para os filhos que descenderam deles. Sim, sim, é mesmo isso. Acaba por haver uma geração agora de Plutão ainda em balança, mas escorpião também, em que claramente vimos para transformar muita coisa. Vimos quebrar alguns padrões geracionais e modificar aqui muito estas questões. Mas podemos falar já de Plutão então em balanço e na casa 7, que acaba por ser um Hum, bocadinho consequência desta evolução. Nós temos que ter noção que Plutão, pelas diversas casas e pelos diversos signos do zodíaco, acaba por ir adquirindo informações e passa para o arquétipo seguinte já depois de ter aprendido a noção anterior. Isto acaba por ser uma questão efetivamente evolutiva, não é? No sentido literal da palavra. E, portanto, depois de aprender que não é o centro do mundo e depois de passar também por Virgem, a casa 6, que já tem outras noções a aprender, chegamos à casa 7. E na casa 7 o que é que se passa? Temos balança e se por um lado nós achamos que balança fala do equilíbrio, Plutão aqui fala-nos da falta desse equilíbrio. Portanto, existe realmente aqui uma noção muito alterada daquilo que é daquilo que são as questões relacionais. Portanto, o arquétipo de Plutão em balança ou na casa 7 fala-nos da necessidade de nos relacionarmos de igual para igual. Isto porquê? Pessoas com Plutão na casa 7 ou em balança acham que realmente não, que olham para o outro e que até são muito servis e que gostam de fazer as vontades, de satisfazer o parceiro. Mas isto não é relacionar-se de forma igual, porque muitas das vezes existe a submissão às vontades do parceiro, não é? Existe aquela questão de que ele quer ir, pondo isto em questões mundanas, ele quer ir ao cinema ver um filme de guerra, então eu também quero ir ver um filme de guerra, quando na realidade não era nada disso que o nativo queria inicialmente. Portanto, é a necessidade de satisfazer o outro de tal forma, mas que não consegue compreender que isso vai em busca de um autorreconhecimento também. Acaba por ser sempre aquela questão de eu não me sei relacionar comigo mesmo e, portanto, quando eu me relacionar com o outro vai cumprir esta tarefa por mim. É disto que fala Balança e a Casa 7. Daí que estes nativos tenham que aprender realmente o que é a equitatividade e saberem se relacionar de igual para igual. Existe uma noção errada daquilo que se dá e daquilo que se recebe. E este arquétipo pode levar aos dois extremos, quer seja numa questão de
Eu dou tudo e fiz tudo por esta pessoa, eu já só me identifico com os gostos dela, eu já não tenho individualidade nesta relação, como pelo oposto, essa pessoa pode se transformar no dominador, em que tu tens que fazer isto porque é isto que eu preciso. E isto pode acontecer em relações diferentes, como pode acontecer dentro de uma mesma relação. Portanto, estes nativos com Plutão em balança querem ou precisam de alguma forma de se relacionar com muitas pessoas ou com muitos meios ou com diversas formas e filosofias e crenças de vida. Para quê? Para se poderem individualizar pela comparação. Ou seja, eu estou neste meio, consigo perceber como é que a dinâmica funciona e digo, eu não sou assim. Ou chego à conclusão que não sou assim. Entretanto, já lá estive, não é? E disse sim, claramente, eu visto a camisola, eu estou aqui, eu sou isto tudo, e depois chego à conclusão que afinal não. E ao recolherem estas informações de todos estes meios e de todas estas pessoas ou de toda a dinâmica diferente que possa existir dentro de uma mesma relação, então eles vão se conseguir individualizar e perceber que claramente eu afinal gosto de verde, apesar do meu parceiro gostar de azul. E está tudo bem com isso. Portanto, eu vou comprar uma camisola azul para ele, mas compro uma verde para mim. E acaba por ser muito esta questão que eles têm que aprender. Porquê? Nós vemos dinâmicas desta geração e que são as pessoas que têm agora os seus 40, 50, que claramente que fizeram tudo pelo cônjuge, não é? E que já são muito iguais. Nós vamos a ver estes casais destas alturas e são todos, têm os mesmos gostos, os mesmos interesses, fazem tudo a mesma coisa e acaba por haver uma ruptura ou uma quebra quando um deles diz assim: eu afinal não gosto nada disto. Eu estava aqui e não queria nada disto. Como é que eu cheguei a este ponto? Como é que eu me envolvi de tal maneira a chegar a um ponto em que disse: caramba, isto não sou eu sou a cara chapada da minha cara metade, que agora já não é a minha cara metade, claramente, não é? E portanto, aqui passa por realmente haver a necessidade de discernir e de perceber que nem a submissão nem a dominância funcionam para o bem-estar de uma relação. Como eu disse, isto pode-se dar em várias relações. Umas eu sou o dominante, outras eu sou o submisso, mas também dentro de uma mesma relação existem determinados assuntos relacionais que podem ser feitos desta forma. Eu, por exemplo, tenho um mapa que eu não trouxe aqui, mas que temos um Plutão em balança, não na casa 7, mas na casa 8. Como é que esta situação se manifestou? Então, é uma rapariga que está nos seus 40 e poucos, tem um casamento feliz, 3 filhas, tudo normal, namoros QB, tudo muito dentro do normal. Sexualidade também, porque lá está a casa 8, nós remetemos sempre para a questão da intimidade, mas a nível das questões conjugais, não é? Toda a dinâmica conjugal, e em especial os pais do cônjuge trazem uma dinâmica completamente disruptiva para esta nativa, em que não consegue aceitar a realidade do outro, no sentido em que existem conflitos familiares entre ela e os sogros, neste caso, mas existe uma componente de não querer aceitar a realidade, não é? De, ok, eles são os pais do meu marido, muito intrínseca, que levam à repulsa completa. E, portanto, claro que isto causa perturbações dentro do relacionamento, do casamento em si. E, portanto, isto passa muito por tentar compreender onde é que está o posicionamento do meu parceiro ou da minha parceira dentro do relacionamento. É o colocarmos nos sapatos do outro e olharmos um bocadinho e perceber, ok, a minha realidade é esta, mas a realidade do meu parceiro é a outra. E, portanto, eu aceito e compreendo e tentamos arranjar aqui um meio termo, ou então existe claramente uma dissonância muito grande entre aquilo que eu dou, aquilo que eu recebo, ou aquilo que eu achava que deveria receber. E, portanto, o arquétipo de balança, no final de tudo, tem que perceber que para ter aquilo que quer,
tem que dar aquilo que o outro quer, não é aquilo que a pessoa está disposta a dar. E, portanto, como tu vês, isto há aqui umas dinâmicas muito importantes e claramente que não se resolve assim, do pé para a mão ou num estalar de dedos. São questões que ferem, que causam problemas, que existe aqui uma dinâmica familiar ou do casal que leva a questões muito intensas a serem resolvidas. E tu achas, Filipa, por exemplo, como o Plutão fala-nos deste lado mais oculto, que muitas vezes há um acumular por exemplo, de negação, a pessoa se calhar se falasse logo à primeira, se esclarecesse logo de uma forma mais rápida, resolveria logo o problema, e se calhar Plutão representa esse acumular, acumular tipo panela de Sim, pressão, e depois quando explode é de uma forma muito mais exato. destrutiva. É aquela questão de Plutão é tão lento que nós vamos acumulando, não é? É o hoje, é o amanhã, é o depois, é o próximo ano, é o outro, é uma década, é mais que seja, e portanto é uma evolução de tal forma lenta que nós nem nos apercebemos que ela existe. Mas se calhar se formos a ver pelo posicionamento dos trânsitos, não é? Quando Plutão esteve na minha casa XYZ, eu tive este processo de evolução naquele assunto daquela casa. E no início era uma coisa, ou acreditava numa coisa, e agora acredito noutra, porque Plutão faz isto mesmo, muda-nos até ao nosso core, não é? A nossa existência, as nossas entranhas, aquilo muda completamente os paradigmas que nós temos e que achamos que são ali fortes e que não se vão mudar, mas ele chega lá e diz assim: ok, daqui a uns anos conversaremos sobre o mesmo assunto e vemos qual é que é o teu ponto de vista. E acaba por ser assim, isto dito de uma forma muito leviana, mas a verdade é esta. Acaba por ser um processo plutoniano, não é? De entrega, devoção, retirada, arrastar, esta questão da pastilha elástica, né? Nós vamos lá muitas vezes, voltamos muitas vezes, mudamos de opinião, voltamos, e são aquelas questões que nós só ao final de batermos muitas vezes com a cabeça na parede, por assim dizer, é que conseguimos realmente transformar esta crença num paradigma diferente, e é aí que a nossa alma consegue efetivamente evoluir. Isto acho que acaba por ser importante de explicar que, como é óbvio, os processos plutonianos não são uma coisa, como já dissemos, rápida, não é? É uma vida inteira para conseguir realmente desmantelar este arquétipo anterior e de que vem de acumular não só de uma vida anterior, mas de muitas, para que nesta vida consigamos perceber o porquê das nossas reações emocionais, o porquê de nós estarmos ou sermos tão inertes a este tipo de mudança, não é? Exatamente. Isso aí é uma coisa, eu estava a ouvir e também estava a pensar nisto, não é? Aceitar que temos facetas que também não gostamos, não é? Muitas pessoas acham que são, de alguma forma, podem ter uma percepção de que são boazinhas, fazem isto, fazem aquilo. Normalmente nós temos ninguém é bom juiz de causa própria, não é? E Sim, claro. Plutão fala-nos que a chocar com essa realidade de, se calhar, as intenções podem ser boas, não é? As suas ações podem ser boas, mas isso às vezes esconde certos padrões, certas necessidades, certos medos, que não é, às vezes, isso que estava a dizer, só por falar estava a dizer, às vezes quando a pessoa faz para receber, se calhar há ali um padrão de manipulação implícito, não é? A pessoa está a entregar para poder buscar e joga esse jogo de manipulação. Sim, aliás, Plutão fala disso mesmo, não é? São os jogos de manipulação emocional. Isto, no fundo, acaba por sempre por nos remeter à nossa Lua, que é o nosso padrão emocional, não é? Porquê? Porque os nodos do destino são os nodos da Lua e isto está intrinsecamente, esta dinâmica de Plutão com os nodos está intrinsecamente relacionada, mas claramente que isto fala-nos muito de manipulação, não é? Eu faço-te isto se tu me fizeres aquilo. E então, neste arquétipo de balança, primeiro que a pessoa diga, ok, eu vou-te dar o que tu queres e assim tu já me consegues dar o que eu quero. Não, o que as pessoas fazem é eu só lhe vou dar isto porque ele só me deu aquilo, não é? Acaba por ser aqui um quiproquo, não é? Aqui uma reentrância que claramente que faz a diferença e às vezes as pessoas para fazerem este clique demora o seu tempo, não é? E há situações que não são fáceis, como é óbvio, porque cada um tem a sua razão, os seus momentos em que foram de alguma forma maltratados, espezinhados, o que seja.
não é? As questões emocionais levam-nos sempre a fazer ou a dizer coisas que nem sempre se coadunam com a nossa real intenção. Portanto, isto é difícil, não é? É difícil de continuar e de perpetuar determinado tipo de padrões, mas que acaba por acontecer, não é? Porque as pessoas tentam ir constantemente a remar contra a maré e contra aquilo que era suposto fazer. Que E bom, depois, Filipe. Então, passando aqui, isso, desculpa. exatamente. Não, ia-te dar essa dica, não é? Nós começámos agora a falar então de Plutão conjunto a Vênus. Exatamente. E, portanto, Plutão conjunto a Vênus. Se nós, por um lado, temos o arquétipo, aliás, o processo plutoniano, não é? Que nos fala de Hades, com a Vênus, não é? Em que houve realmente já esta dinâmica de existe primavera quando tu estás com a tua mãe, mas existe o outono e o inverno quando estás comigo. Um, então imagina o que é a intensidade emocional que advém de uma conjunção Vênus-Plutão. Portanto, temos toda a dinâmica venusiana associada às manipulações ao poder, aos jogos de sedução e de manipulação emocional. E torna-se muito difícil, às vezes, para estas pessoas quebrarem o ciclo dos relacionamentos que não funcionam. Isto porquê? Portanto, Vênus implica que antes de nós nos sabermos relacionar com o outro, saibamos relacionar connosco mesmos, através do amor próprio, da nossa noção de valores e tudo aquilo que nos faz exprimir a nossa parte venusiana aos outros. E só depois disso então é que podemos ter um relacionamento devidamente harmonioso com os parceiros. O que acontece aqui é que esta alma sente-se completamente atraída pelos relacionamentos e é isso que a compele, não é? Vamos nos relacionamentos que eu me vou encontrar e depois acaba por sentir a desilusão completa através dos processos plutonianos, não é? Em que temos um Plutão a castrar completamente esta questão venusiana, em que existe uma manipulação exponencial, quer seja pelo próprio nativo, quer seja pelas pessoas a quem ele se correlaciona. E, portanto, temos que sempre olhar para como é que a pessoa se relaciona com ela própria. Existe valorização pessoal, existe amor próprio, e isto leva sempre àqueles relacionamentos doentios, tóxicos, não é? Em que, ok, eu neste até sou eu a pessoa manipuladora, porque claramente que perdi o interesse, não é? Existe aqui uma intensidade de tal forma grande que ou existe aquele arrebatamento amoroso que se perpetua durante muito tempo para que o relacionamento continue, ou então a pessoa perde o interesse. Existe esta fase, não é? Um, o nativo que tem esta conjunção tem vários relacionamentos em que, depois de perder o interesse, aquilo esmorece e simplesmente abandona. E depois existe a outra fase, em que é ele próprio completamente arrebatado pelos processos plutonianos, em que se sente hipnotizado por outra pessoa, que não consegue compreender os motivos, não é? Porque Plutão é mesmo isto, é a incompreensão, porque nós somos atraídos karmicamente para almas com quem nos relacionamos no passado, e com esta conjunção isto acontece sempre, ou seja, estes nativos relacionam-se sempre com pessoas ou com almas que tiveram relacionamentos amorosos no passado, mas que de alguma forma ficaram inacabados ou com algo por resolver. E a necessidade de se conectarem com esta pessoa vem muito associada a esta necessidade de resolverem aquilo que ficou pendente, não é? Ok, eu deixei-te numa vida passada, numa situação que não foi boa, provavelmente, karmicamente criei um ciclo negativo e nesta eu quero resolver. Mas depois levam o embate, não é? Deste karma em que claramente vão sofrer este tipo de manipulação. E isto manifesta-se através da manipulação amorosa, sentimental, mas também e principalmente através daquelas relações de dominância e submissão. Muitas vezes são pessoas que, para se sentirem bem, não é a questão do agradar ao outro, como no arquétipo de balança, mas é acharem que se fizerem tudo aquilo que aquele relacionamento precisa, então vão se sentir preenchidos. E, portanto, existe aqui uma relação muito direta
com esta questão da submissão. E todos os relacionamentos altamente sexuais ou altamente com este magnetismo erótico, em que existe mesmo esta componente da submissão e dominância nessa área, estão claramente relacionados com este posicionamento. E o que é que acontece aqui? Existe a necessidade de a pessoa se encontrar aonde? Fora dos relacionamentos, que é sempre aquilo que é difícil, não é? São aquelas pessoas que muitas vezes dizem não, eu estou bem sozinha, mas depois claramente que se percebe que não, porque claramente que isto é cíclico, acaba um relacionamento para começar outro e não existe realmente ali um timing efetivo de luto até por aquilo que aconteceu e os padrões vão se repetindo. Ora eu sou o dominante, ora eu sou o submisso, mas claramente que não existe ali uma fase em que a alma se encontra e que percebe que tem que ser autossuficiente e que tem que se autovalorizar para não entrar nestes padrões tóxicos e nestes padrões em que a outra pessoa simplesmente a quer no extremo, não é? Que simplesmente a quer para um determinado fim. E existe este magnetismo aqui muito inerente a estas ligações kármicas que precisam de ser resolvidos. O que acontece é que estas relações terminam com uma dor profunda, completamente devastadora, em que o nativo fica de rastos, com a sensação de que foi profundamente magoado, não consegue compreender as motivações porque acha que a sua doação foi extrema, exímia, e claramente que só no fundo do poço, como se costuma dizer, é que consegue perceber que não se valorizou dentro de uma relação em que tinha tudo para dizer não, não é? Porque muitas das vezes acaba por ser por aí, eu não sou validada e não sou valorizada dentro daquilo que eu deveria ter como standard, mas eu mantenho-me aqui porque existe este magnetismo, esta intensidade inexplicável e que faz com que a pessoa se sinta claramente muito atraída para e depois, pronto, leva a estas situações drásticas. Também numa consulta, um mapa em que pude observar este padrão, então temos Vênus em conjunção a Plutão em Escorpião, portanto, a nossa geração, intensidade, magnetismo, questões sexuais, tudo, crises, na casa 2. Ou seja, a valorização pessoal, o eu versus a minha intimidade com o outro, não é? Aquilo que eu valho versus aquilo que o outro me pode dar. E, portanto, existe aqui uma componente muito grande de autodestruição, porque, claro, uma Vênus em Escorpião sabemos que está coitadinha, e, portanto, teve padrões de relacionamentos em que inicialmente era ok, relaciono-me, deixei de ter interesse, vou-me embora. E depois começou a ter relacionamentos em que foi brutalmente magoada, quer tenha sido por traições, mentiras, portanto, tudo aquilo que é o lado sombra de Escorpião, não é? A traição da confiança, da segurança, quer tenha sido ela efetivamente emocional ou até monetária, não é? Casa 2. E relacionamentos tóxicos com pessoas altamente narcisistas, em que existiria uma componente sexual muito grande de submissão e dominância, e portanto foi todo um arrastar em que a pessoa só se encontrou quando bateu no fundo e percebeu que a sua valorização pessoal nunca tinha existido. E, portanto, deixava-se dominar por situações às quais era altamente atraída e não conseguiria perceber porquê, até que conseguiu efetivamente passar um tempo sozinha, descobrir-se, valorizar-se, elevar barreiras, determinar standards e depois a coisa começou a fluir de uma forma diferente. Mas claramente que são posicionamentos que ao longo da vida a pessoa tem que ter ali um reminder, não é? Temos que pôr ali o post-it a dizer, por favor, olha para ti, lembra-te quem tu eras e valoriza-te por isso. Porque muitas vezes, quando estamos em relacionamentos, acabamos por perder um bocadinho a noção de onde nós acabamos e onde começa o outro. E o que é a relação e o que é que sou eu e o outro.
E acho que Plutão tem um papel determinante nesta questão da individualização da alma, daquilo que ela pretende, daquilo que ela precisa. E pronto, claramente que eu acho que Plutão, acima de tudo, traz-nos a explicação psicológica que muitas vezes nós precisamos, não é? E que se calhar outros ramos da astrologia não nos trazem, porque dizem só acontece isto, acontece aquilo, mas e o porquê, não é? E nós estamos numa era em que os porquês são importantes. Porquê eu, não é? Quantas vezes as pessoas vêm com este sofrimento e estas questões do porquê é que me aconteceu a mim? Porquê eu? Eu nunca fiz mal a ninguém. Será que eu estou assim tão errado? Não é? E acho que na astrologia evolutiva encontramos aqui grandes respostas a estas questões e muitas vezes é isso mesmo que até faz com que exista a procura por uma consulta, não é? Não é? São nestes momentos de necessidade de esclarecimento que Claro. as pessoas precisam. E pegando no que estavas a dizer, Filipa, não é? Às vezes a pessoa diz porque eu não fiz mal a ninguém e esqueceu-se de fez mal a ela própria, não é? Essa pessoa está a fazer a mal a ela Exato. própria e eu não levo isso em consideração, não é? E Exatamente. essas temáticas de Plutão são muito fortes nesse aspecto. Filipa, acho que é espetacular. De uma forma sintética, se tu quiseres deixar só 3 ou 4 dicas, não é? Sobre, queres falar de posicionamento, de uma forma geral, se a pessoa tiver a passar por estes processos, já falaste de alguma forma, mas sintetizando 3 ou 4 dicas que tu possas dar a quem tem esse tipo de característica relacional, ou que tem um relacionamento mais tóxico, ou repetitivo, ou com dificuldade em poder sentir equilibrar de alguma forma. Eu acho que qualquer um destes posicionamentos plutonianos, e aliás em astrologia evolutiva, isto acaba por a solução passar por aí mesmo, mas não é este o motivo aqui da nossa partilha. Mas temos que olhar sempre para o ponto oposto, o ponto de polaridade de Plutão. Ou seja, isto acontece-me neste lado do meu mapa astral porque do outro, claramente que existe algo a ter que ser descoberto, a ter que ser desenvolvido. E portanto, a partir do momento que existem dinâmicas de poder, dinâmicas de manipulação e de intensidade emocional grandes numa determinada área da nossa vida, neste caso os relacionamentos, mas está sempre correlacionado com questões psicológicas inerentes ao nativo, temos que olhar para o lado oposto, neste caso o signo oposto. O que é que acontece do outro lado? Porque o outro lado acaba por ser o nosso ponto de referência, o nosso farol, porque nós estamos imensamente engolidos num arquétipo, não é? Que temos que sair dele. E portanto lá está, ou seja, balança, temos que olhar para o lado oposto, carneiro, é o quê? É o individual, é um certo egoísmo, é um certo olhar para nós mesmos que não existe em balança, ou então que existe em demasia, porque existe sempre esta dinâmica da troca. Na questão de leão, temos que olhar para o quê? Do outro lado temos aquário. É o olhar ao todo, não é só a questão autocentrada. Do outro lado vemos o mundo todo e somos todos diferentes, mas somos todos especiais. E esta questão de Plutão e Vênus acaba por partir muito sobre como é que as dinâmicas relacionais se foram desenvolvendo e o porquê daquilo ter dado errado, não é? Existe sempre uma componente transversal que muitas vezes as pessoas têm dificuldade em conseguir entender, não é? Que é a manipulação, a intensidade. Nem sempre aquilo que é assim tão intenso é bom. Não é? O perder daquela questão da paixão arrebatadora, não é? Acaba por ser uma coisa que as pessoas dizem, mas perdeu-se aquilo, não era por ali. E muitas vezes não se perdeu nada. Muitas vezes a relação era de tal forma saudável que para aquele nativo a coisa tinha que ter uma dinâmica de entrega, de intensidade e de manipulação que ali não existia. E é isto que é importante as pessoas perceberem até que ponto é que isso é saudável ou não. Mas às vezes só com aconselhamento ou com uma voz externa é que se consegue chegar a esse ponto. Muito obrigado, Filipa. E para nós terminarmos, eu gostaria que tu partilhasses connosco, assim, 2 ou 3 momentos do teu percurso. Agora vamos conhecer mais da Filipa. Do teu Olha, percurso Diogo, com a astrologia. eu desde já agradeço também por esta partilha e por este momento. Um, Portanto, eu entrei nas questões astrológicas no meu retorno de Saturno. Portanto, tive algumas questões também relacionais,
em que tive um divórcio complicado. E isso levou-me a ir em busca de respostas, não é? Mas afinal, o que é que eu ando aqui a fazer? Portanto, na busca das minhas próprias respostas, encontrei uma área do qual senti um gosto tremendo. Gosto imenso de astrologia preditiva. Foi nesse sentido que até comecei a dar algumas consultas mais informais entre amigos, colegas. E para quem não me conhece, eu sou de uma área científica, nada a ver com astrologia, eu sou enfermeira de profissão. E, portanto, até começou com uma colega médica que insistiu comigo para dar a minha primeira consulta a uma amiga a título de prenda de aniversário. E a coisa começou por aí. E a questão de prever os acontecimentos foi dando lugar e as pessoas já assim acertas e eu preciso de mais e acabei por continuar um estudo intensivo, inicialmente muito autodidata, e depois já com cursos feitos, quer seja na astrologia evolutiva, na astrologia tradicional e que tenho continuado até hoje. O bichinho da astrologia entrou em ti, Filipe, agora já não sai. Acabou. Exato, acho que é um bocadinho por aí. Acho que precisamos sempre de ter um farol, não é? Um guia. E acho que encontrei na astrologia um pouco disso mesmo. Tal como tu, eu acredito que existe aqui uma espécie de energia de astrologia eclética em que temos lugar para tudo e para todas as facetas da astrologia. Portanto, consigo entregar nas minhas consultas um pouco daquilo que cada um procura, não é? Quer seja a previsão direta e concisa, quer seja a ajuda quase psicológica, não é? Dos porquês, porque claramente nós somos uma alma, não é? Isto olhando de uma forma muito holística, precisamos de um pouco de tudo. E foi nesse sentido que eu comecei a fazer estes estudos diversos, né, em todas as áreas da astrologia e que continuo e que adoro. Oh, ainda bem, Filipe, é um gosto também poder ouvir a tua partilha. E se vocês quiserem saber mais sobre a Filipe, basta ir ao Instagram, Filipe Astrologia, acho que é muito simples, né? Basta Sim, procurar ela Filipe Astrologia ou na descrição deste vídeo vocês vão lá ver o Instagram da Filipe, vão até o Instagram dela, deixem lá uma mensagem, subscrevam o perfil. E também, se vocês quiserem que a Filipe às vezes esclareça algum assunto ou até fale de outra temática, deixem aqui nos comentários do vídeo, que a seu tempo nós vamos falando aqui com a Filipe. E quem sabe futuramente gravar mais um vídeo sobre outro assunto, seja de relacionamentos ou até puta, noutros contextos. Quem sabe, Filipe? sim, quem sabe? Estamos abertos, não é? A esse tipo de partilha. Eu agradecer-te novamente, Filipa. Espero que tenhas sentido Obrigada, eu, Diogo. confortável. Sim, E claro que sim. ainda bem. E a ti que ficaste connosco até o fim, desejo-te um excelente dia. Vai lá até o Instagram da Filipa e continua a descobrir a astrologia.